Bem, Graças a Deus. Tudo certo? Tranquilo. ó, o Cláudio já disse que o preço vai cair. Aliás, vai subir, né, Cláudio? Oi? O Cláudio já disse que o preço vai subir. E eu não disse. Mas já disse que tudo quebrado para alto, então vai subir. Quebrado para baixa. Eu acho que está quebrado para alta, né? Mas nada impede. Tudo é possível. Olha esse 30 aqui, ó. Olha onde ele abriu, ó, acima desse, ó, esse ponto aqui, ó. Isso é alto, pô. E ele já abriu rompendo 15, tá vendo aqui? Perfeito. Você acredita que eu achei que você estava falando que estava para alta. Eu ainda concordei com você. Eu falei, é isso mesmo. Mas, tudo é possível, né? Ele ontem começou uma queda e falhou aqui, né? Ó, no fundo do 8. Né? Entendeu? E agora ele fechou rompendo 15 para cima aqui, tá vendo? Em 30 minutos. Beleza? Então, para mim, isso aqui é uma alta. Ah, mas pode cair? Pode. Pode, se a abertura fosse aqui embaixo, eu nem ia discutir com você, mas a abertura aqui, acima da mínima do 15, entendeu? É alta. Até que ele volte e feche abaixo. Né? Aí você começa a olhar o quê? Quebra do 30 pelo 15. Por exemplo, aqui agora, ó, meu limite para ficar pensando em compra ainda não é o topo do 17, né? Não é. Poderia ser, mas não é. Por quê? Esse cara aí, topo do 17, não é. Porque ele pode parar no Tá 4, comprado, Gilson? pode parar no 5, no 5 aqui, entendeu? Não, não tô. Só tô com a cabeça, né? Cabeça. Por quê? Porque eu estou na dúvida se ele vai jogar para o TBTL do diário. Então, vou esperar um pouquinho. Mas minha cabeça, com essa abertura aqui, ó, é compra. Não é um bom lugar para comprar. Está muito alto para comprar, mas eu não tenho sinal para venda. Ainda não. Quem vendeu aí, beleza, e deu certo, né? Por sorte, porque não tem sinal para venda. Ah, mas a retração do 240, a retração do diário, tudo isso é verdade, mas sinal para vender a gente não tem. Muito, com essa abertura aqui, não tem mesmo. Sinal para compra. Com essa abertura, é sinal para compra. Mais fácil é então a compra embaixo. E os comprimentos. Comprimentos. Deixa eu olhar como é que está esse diário aqui. Eu tenho que fazer uns ajustes aqui nessas marcações, né? Quarenta para gente. Essa mínima. Essa aqui não é tão importante mais. Essa aqui. Essa aqui não é tão importante mais. Essa aqui já está. Já. Pegaram a venda? Eu não peguei, não, tá? Fiquei de fora. Peguei também não. Fora. Vou esperar mais um pouquinho, tá? Uma decisão aí lá pelo Daimler. Aí, Cláudio, você analisou que ia cair. Eu, inclusive, discordei de você, né? Eu concordei que Gilson, tá, ontem, mas você pegou a venda? ontem, quando a gente iniciou a conversa, eu falei para você que seria uma alta, que estava tudo indicando uma alta. Isso, Mas é a venda, né? depois,
Depois que eu falei com você, eu falei sobre o H4, E que é alta também. Ele não fechou, sobre, ele não sobre fechou a procurando para falha, baixo. sobre a falha do topo do H4. Então, cara, mas a E falha aí já você me aconteceu orientou, e e a aí falha você me, já. Mas deixa eu explicar para você que você sempre falha nessa análise aqui. Tudo bem, essa aqui está dando certo, mas vamos olhar. Esse gatilho surgiu e ele fechou acima do último topo. Ó. E esse 3 aqui devolveu. Aí quando você olha lá no 30 minutos, ele quebrou a baixa. Ele voltou para cima do 15. Então, você está quebrado para alta, você não está quebrado para baixa. Não tá. O gatilho do 240 já, inclusive, tinha sido pago pelo 3. Teve uma falha de fundo nele. Ah, mas teve uma falha de fundo. Mas o último movimento foi uma falha de fundo. Isso aqui, inclusive, pode ser um teste para subir. Ah, mas tá caindo. Beleza, mas na nossa cabeça, no nosso operacional, a gente tem que olhar desse jeito e pensar o seguinte, cara, não tive oportunidade para venda. Se você botar aqui no 1 minuto, vamos olhar 1 minuto, tá? 1 minuto a gente teve oportunidade para venda. Né? Todo mundo está vendo que podia vender o 2, né? Eu não peguei, tá? Eu estava olhando 1 minuto na hora, tá? Podia ter pegado a venda no 2 aí. Podia? Todos nós? Podia. Ter pegado? não, eu não Hein? peguei vendo, não. Não, eu sei, cara. Eu tô dizendo, nós não poderíamos ter pegado essa venda no 2, no candle 2. Poderia. Tá. Ela não é das melhores, tá? Já tinha dado o alvo, tá? Mas dava para pegar e o stop. Até estava caro, né? O senhor pavio aí, mas tudo bem. Mas dava para pegar essa venda aí. Mas não pegamos, tudo bem, sem problema. Mas, voltando para a análise lá do 240, Cláudio, teve o quê? Um gatilho que já tinha sido pago. Se ele já tinha sido pago, a maior probabilidade desse preço com essa abertura é testa para baixo para subir. E é o que está acontecendo aí agora. Entendeu? Ó, voltando lá para 1 minuto, eu já entrei comprado. Né? Já entrei comprado. Por quê? Olha onde esse cara testou, olha onde ele falhou, eu já entrei comprado, antecipando a entrada, tá? Porque eu ainda tenho que esperar um teste para baixo para entrar. Mas se eu já entrei, mesmo com uma parcial aí, tá tranquilo. Mas por quê? Por causa da abertura, volta por 30 minutos e analisa. 30 minutos está dizendo para você vender aí? Sabe aonde o 30 minutos diria para vender? Se essa abertura fosse mais aqui em cima, abaixo do topo do 15 e desse 12 aqui. Por aqui assim. Se você falar para mim que está pensando em venda, ele tocando aqui, abrindo aqui, tocando aqui, voltando, eu ia dizer para você, opa, não é dos melhores, mas é uma boa venda, tá? Não é dos melhores, mas é uma venda. E ainda assim ele ainda está quebrado para alta. Entendeu o que eu quis dizer? Entendeu o raciocínio? Que é o que eu tento mostrar para vocês com frequência. Agora diz para mim, o que você ia me dizer? Vou voltar para o 240, me explica aí, o que você ia me dizer? Fala aí, Cláudio. Tá no mute agora? O que eu ia te falar é que o Candle 3 ele foi no 50% do 2 para poder cair. Então, cara, mas se esse cara tivesse rompido esse diário aqui, ó, e esse 2 não tivesse dado alvo no fundo do 2, esse trecho, não tivesse dado alvo no fundo do 2 e voltado, eu concordaria com você. Entendeu o que eu falei? Eu concordaria em gênero, número e grau, nem discussão. Agora, com isso, tudo que aconteceu aí não é queda, cabeça compradora. E principalmente, lembra que eu falar, a abertura pode mudar a minha análise por completo. Concorda? Se essa abertura fosse aqui, ó, acabou minha análise. Mas olha onde ele abriu. Ele abriu confirmando a quebra de baixo. Ou seja, ele É. abriu confirmando, fechando, abrindo. Isso aqui, você tem que raciocinar que teve um candle aí na negociação do leilão. Quem gosta de falar muito é isso aí, é um camarada que eu gosto muito. O nome dele é Ariel. Ele tem o mesmo raciocínio que eu sempre tive, tá? Ó. O que ele está me dizendo aqui, ó?
Isto aqui é um gap, concorda? E é um gap de baixo, concorda? Não tem um candle que nasceu aqui e fechou aqui? Tem. Isso aqui é o quê? Não é um segundo fechamento acima dessa linha aqui? É. Então, ele confirmou o rompimento. Agora, eu só preciso de quê? Estou falando do segundo por quê? Porque o 19 fechou acima da linha e o 20 fechou acima da linha. Ponto. Tá? O que tem que acontecer agora para confirmar essa subida? Esse tem que testar essa linha, que é o que ele já está fazendo, ele não fez isso já. Ele tem que fechar acima dela. De preferência acima dela. Se ele fechar acima dessa, não é muito bom, ainda é bom, mas não é tão bom. O ideal é fechar acima dessa. O 15, tá? Se ele fechar para baixo, aí acabou a conversa. E por que você comprou lá embaixo? Primeiro, porque deu alvo. Segundo, né? E ele já me pagou aí bastante ponto. Não sei se vocês pegaram essa subida aí, mas subida interessante. A favor de toda essa análise que eu fiz. Né? Quantos pontos já deu para pegar nessa subida? Vocês viram aí? Aí deu 350 pontos. Podendo pagar mais. Isso por quê? Porque eu estou vendo um movimento de 30 minutos confirmado na minha tela. Ponto. Nada além disso. Já pagou minha parcial, continuo comprado até esse 30 minutos fechar. Se esse 30 minutos fechar negativo, abaixo do topo do 17, aí eu vou começar a pensar em posso mudar minha cabeça para venda. Ah, vou esperar ele devolver meu dinheiro todo aí para eu tomar essa decisão? Não. Eu vou observar nos outros tempos menores se ele vai cair ou se ele vai subir. Bom, então 3 minutos vai ter que ser quebrado. 3 minutos ali, ó. Enquanto ele ficar agora acima do topo do 3 minutos, eu vou continuar comprado. Se ele passar para baixo, próprio 3 minutos, botar um fechamento abaixo do topo do 3, eu saio. Para não ficar aqui igual a conversa de eu falando ali no tempo que vocês não estão vendo, vou botar no 3 minutos, tá? Aqui, ó. A linha do 3 minutos, que é essa aqui, colocar ela amarelinha para ficar diferente dos outros, e a gente sabe que é essa linha aí que eu vou olhar, tá? Não é diferente do que eu mostro para vocês, né? É isso, é isso que eu estou fazendo. Ah, mas Gilson, ele pode estar fazendo um TBTL do 60, é verdade. Raciocínio extremamente válido para tudo que a gente viu acontecendo ontem. Extremamente válido. Para isso, eu preciso de Em confirmação. 15 minutos. Fechando em cima do 11 já fica bonito. Eu não vi aqui o 15, cara, que eu estou olhando o 30 e o 3 agora, eu estou de fora aqui com o 15. Deixa eu olhar o 15. Está me dizendo. O 15 ainda não fechou, né? Tem que deixar rolar mais um pouquinho, né? O 15 também está quebrado para alta. Ele pode até engarrafar, porque ele pode ficar entre o 34 e o 24, né? E o 30 pode ficar entre o 12, é isso? E o 19, mesmo que ele feche acima, ele pode consolidar, tá? Por enquanto, informação gráfica não é de venda. Quem pegar a venda aí está pegando por conta de risco, por sorte, fazendo bet, tigrinho, essas coisas, mas não está operando gráfico, não, tá? Ou acha que está operando gráfico também, é possível, né? Você acha que está operando o gráfico e está lendo a coisa invertida. Você estava com um raciocínio super certo ontem, tanto que eu nunca questionei. E hoje, quando você me mandou um áudio, eu falei, tá certo, é isso, porque eu também estava ainda com a cabeça, eu estava não. E com essa abertura, a abertura confirmou o raciocínio. Confirmou que a gente estava pensando certo. E até agora, os 5 minutos meio que disse isso, né? Que essa barra aqui foi gigante para baixo, essa aqui foi gigante para cima. Isso daqui não é uma falso rompimento. Vai e devolve. E não é só um falso rompimento simples, não. O próprio 5 minutos voltou para cima do topo do 17. Ó. Aqui, ó. Vê se a gente não está observando agora aqui, ó, um, um, uma retração desse camarada para impulsão. Vamos olhar o 10 minutos que fica mais saudável, para a gente não ficar olhando, só observando
tempos pequenos são bons para a gente filtrar a operação, gerenciar a operação. Aí é para a gente operar. 10 minutos para cima. 15 minutos, meio que deu um recado que quer cair. 10 minutos, não deu um recado que quer cair. Qual a diferença? Se os dois fecharam, que andam muito parecido. O 10 quebrou 15. O 10 respeitou o 17 aqui, ó. A linha ali do 17, ó. O 10 respeitou. E também respeitou o quê? Só que o 10 ele respeitou o gatilho. Os dois gatilhos jogou para o alto, 50 e 53. Já o 15 não. O 15 rompeu tanto o 17 do 30, quanto rompeu também o 34 e o 36. Ou seja, esse preço, agora pelo 15 minutos, tá, Cláudio? É o único que está dizendo que o preço pode cair. É o único. Todos os outros estão dizendo que pode cair. Inclusive, estamos 5 minutos com um pouquinho de esforço, está dizendo que pode cair também. Mas esse tipo de retração. Então, por enquanto, agora começamos a ter alguma informação de queda, Cláudio. Agora. Entendeu a diferença, né? E aí, quando um tempo gráfico diz uma coisa, o outro diz outra, você tem que tentar filtrar por algum. Eu vou filtrar pelo 30, que é maior. Não, fechou. Vou comprar, vou ficar comprado. Ô, Gilson, o 10 você falou que respeitou o 17? É isso, respeitou o 17 aqui. Aí, ó, do 30. Aqui. Ah, 17 do 30. Ele fechou acima. O 15 não, o 15 rompeu. O 15 rompeu o 17, o 30 para baixo. E rompeu o 34 e o 36. O preço pode cair mesmo, tá? E aí, o que que eu faço? Eu estou comprado? Estou. O que que eu faço? Ah, estou comprado com 300 contratos. Eu saio com 298 e fico com 2. O problema, ele pode cair toda a vida aqui, ó. Ele vai chegar aqui embaixo, eu compro mais, entendeu? Agora, se esse 30, daqui a 12 minutos, se esse 30 fechar, rompendo esse 17 para baixo, eu começo a me preocupar. Se ele fechar rompendo em 8, aí ele arrebenta essa fibra aqui, ó. Vou botar aqui no. Aí tá aqui, já que eu estava explicando isso para o código. Se ele fechar rompendo essa mínima aqui, eu também, acabou essa fibra verde aqui, acaba. Gilson, você fez sua compra com o candlestick em movimento ou com ele fechado? Eu falei, qual que é que eu comprei, não me lembro, foi o 8. Você comprou 8. Deu alvo. Que alvo que é esse aqui? Vocês viram lá no telefone? Bom dia, senhores. Esse aqui. Bom dia, Vitor. Botar ele pontilhado aqui para você ver. Ó. Esse, ó. Esse gatilho aqui, ó. Primeiro gatilho positivo do 240 está aqui, ó. Tocou nele, voltou a subir e compra. Devolveu aqui. Tocou, voltou. Ah, mas parou no diário. O minuto não liga muito para esses alinhamentos, não. O minuto olha para os alinhamentos, né? Os gatilhos dele mesmo, né? Então, por exemplo, aqui, quando ele volta isso daqui, eu espero no fundo 2. Agora, por exemplo, como o 30 minutos é o meu guia, eu vou continuar olhando o 30 minutos. Se o 30 minutos é aqui, eu não conseguir voltar lá para cima, aí eu zero minha posição, espero outra oportunidade. Sua referência do 30 minutos é o São candle dois 4? candles. Dois candles. 17 e o 15. 17 é para alta, 15 é para baixo. Portanto, se ele fechar acima do 17, abaixo do 15, não vai me dizer muita coisa. Eu vou continuar comprado, mas não vai me dizer muita coisa. Se ele fechar abaixo dos dois, aí ele pode estar me dizendo alguma coisa. Se ele fechar acima dos dois, aí, meu amigo, eu já estou comprado, né? É só continuar. Olha lá, o 3 minutos. Ó, como eu estava dizendo, o 3 minutos devolveu. Ó, deixa eu explicar para ficar mais claro. Ó.
Lembra que eu falei? Eu saio da minha conta se alguém fechar abaixo desse 3. Alguém fechou abaixo? Não. Não, cara. Então, fico comprado. Pô, tô comprado, fico comprado. Lá. Minha linha tá lá. Estou esperando 9 minutos só agora. Está ficando cada vez mais fácil. É simplesmente o que eu falo sempre hoje. Opera o que o gráfico manda. Opera o que o gráfico manda. O gráfico está mandando comprar, pô. Está mandando vender, eu vendo. Ontem eu peguei uma vendinha bem aqui, ó. Bem aqui, ó. O Cosme estava na sala. O Cosme, quando entrou na sala, a gente estava. Essa barra 13 estava em funcionamento. Eu só falei para ele: se ela fechar aqui, eu vou vender. Aí ela fechou aqui, o preço subiu. Ele falou: ué, gente, você falou que ia dar a venda, o preço subiu. Eu falei: mas eu não vendi ainda. Né? Porque ele esqueceu que tinha que esperar a retração. Eu estava comprado e continuo comprado. Eu estou esperando a retração. Lá na retração. Se ele falhar, eu vou vender. Aí aconteceu o quê? Esse 14 minutos veio, tocou, fechou abaixo. Esse cara foi, voltou, vendi. Então, pegamos a descida. E ainda falei, o alvo é o fundo do 8. Olha onde ele veio. Pegamos no finalzinho do dia, batendo um papo, 300 pontos. Simples assim. Ó, 15 minutos tinha dito que podia cair. Disse. Aí, ó, no 3 minutos, eu sei onde é meu ponto de premissa. Tá aqui. Minha linha está aqui. Se tocar aqui, passar, eu já vou sair? Não. Eu vou esperar o 3 minutos fechar abaixo dessa linha. Se o 3 minutos pode deixar o maior paviozão aqui, se ele voltar e fechar aqui, eu continuo comprado. Premissas, pessoal. Premissas que o gráfico deixa para vocês. Vocês têm que observar, tem que operar isso. Tem jeito. É isso ou não opera, né? Vai ficar sempre dando tiro para tudo quanto é lado, não vai fazer nada que funcione. E não é tentar adivinhar o lado. Não adivinha. Adivinhou, se deu mal. Eu já fiz muito trade que adivinhei e dei bem, e já fiz muito trade que adivinhei e me dei mal. Às vezes eu acabava com o meu dia na parte da manhã. Eu fazia uma análise, tinha que ser a análise é de alta, tem que subir. Aí eu já abri o preço, bati uma compra. Aí eu perdi a oportunidade danada de comprar no lugar certo. Faltou um tique para ele pegar minha edição ali no 3 minutos. Vocês, já falei que vocês gostam do mercado perfeito. O mercado não é perfeito. Não é, né? Sabe disso, né? Ele não pode ser perfeito. De manhã, então, ele é bem imperfeito. De manhã, ele é muito volátil. Então, ele mais Pior que ele foi na mesma casa, 131, 141, 135. tá? Foi no mesmo ponto, não Vai pegou. ver que você não foi atendido pelo book. Pegou, mandou a ordem, mas o book. E você tem lá no É, seu offset, como é que está configurado. deixa eu Sabe o ver que eu aqui. estou falando, né? Sim. Se o seu offset estiver configurado em 10 pontos, 5 pontos, não vai entrar. Nem, e também não vai sair, tá? Às vezes vocês falam que o stop de vocês foi para o lado, ele não foi para o lado. Foi atendido, porque você restringiu a regra. Seu offset. Meu offset fica a 150 pontos, só para você ter uma ideia. Eu posso ser retirado com 150 pontos de diferença entre onde eu mandei e onde ele me tirar. Isso pode ser por bem ou por mal, né? Mas é melhor do que ficar contra. Ficar a favor é fácil, agora contra. Já aconteceu comigo uma vez, cara. Dá um pânico.
Dá nada. Vai voltar só para a gente não ficar. Falei pra caramba hoje, já. Acho que eu tenho que ficar quieto um pouco. Ficar um pouco quieto aí. Deixar o trade rolar, para a gente poder. Ontem eu fiz um corte do vídeo, o vídeo ficou com 1 hora e meia. Aí eu fiz um de 15 minutos, cortei, botei lá no início, né? Porque ficou o quê? 90 minutos olhando tela andar de lado, preço andar de lado. Apagando esse 15 minutos, tá, pessoal? 15 minutos, como eu falei para vocês, ele disse que ia jogar para baixo. 10 não, você disse. Então, como eu estou observando o 30, eu continuei. Óbvio, e estou com a minha premissa aí do 3 minutos, que ainda não foi quebrada. Pode ser quebrada agora aí, que é do 9. Óbvio do 30. Ele está testando aí agora, essa linha amarela que eu coloquei. Zero a zero, hein? Fechou 0-0. Esses fechamentos 0-0 assim me deixam meio tonto, né? Porque para mim é uma indecisão, né? É. Como se tivesse fechado um doji, porque ele era para romper. Tocou, não rompeu, nem fechou assim. Está no 0-0, tá? Eu continuo comprado, tá? Esperar agora, próximo movimento. Esperar agora mais 3 minutos, que é o fechamento do próprio 30, né? É o 10, 3, 30, vai fechar. Com o fechamento 30, ele fechando abaixo da linha, fechando abaixo da linha, fechando mais ou menos aí, ele ainda vai testar para cair. Tô falando aqui, mutado, porque E a me dá linha uma é o cento e quarenta e um, oportunidade, 170. 170. A linha, não, a linha é essa amarela. Essa aí é a do 3 minutos, né? É o que andou 3 minutos, tá? No 30 minutos é essa aqui. São essas duas. É o 255 e o 275. Estrutura. 3 minutos está querendo cair. É. Vai dizer para a gente aí agora. Vai armar o CDM do 3 aí agora também. Tipo assim, para quem está pensando em desistir da compra logo, pode desistir com essa premissa aí, não tem problema. Mas se você tiver margem, vale sustentar um pouquinho. Se tiver margem, vale sustentar um pouquinho, porque ele está prestes a dar um sinal de compra do 3. Tá? Só que o 30 vai fechar quebrando a alta. O 30 tocou na média de 20. Eu nem estou olhando muito para isso agora, ele tocou, mas porque ele tá, se ele quebrar ali, ele que indica um teste para cima para queda. 3 minutos, junto com o fechamento do 30, vai indicar ser bastante isso para ele. E se o 3 ficar ainda em estrutura de alta, ele sobe um pouquinho. O problema vai ser o fechamento do 30 aí agora. Fechou, então agora sim. Agora eu estou habilitado a pensar em venda, Cláudio. Mas lembrando, teve uma falha de fundo.
tá? Estou habilitado a pensar em venda, mas teve uma falha de fundo, tá? O 3 minutos rompeu o último gatilho dele para baixo. Dá para vender o candle 11 do 3 minutos? Lógico que dá. Lógico que dá. Fez o rompimento direitinho. Deixa eu botar aqui 3 minutos, se liga. Lógico que dá. Mas já tem que ficar esperto, tá? Por que que tem que ficar esperto? Isso daqui é um bom sinal. Isso aqui já é um bom sinal que daqui a pouco vai dar uma comprinha, tá? Está acontecendo aí no trailer, né? Pode ser uma compra curta, já não é uma compra tão boa. Por quê? Porque o 30 minutos, agora, mesmo com essa abertura, ele quebrou a alta. Quebrou, tá? Eu estou dando mais uma oportunidade para compra aí, porque o 3 minutos, como eu falei, pode dar uma comprinha aí agora, mesmo tendo rompido por baixo. Uma comprinha de retração, esse candle 30, para, de repente, chegar no bom ponto de venda e vender. Quem já vendeu o candle 11, né, tem que ficar ciente dessa possibilidade. Já tem, tipo, vende, protege o mais rápido possível, para proteger na média, segurar. Eu, como já estava comprado, eu posso segurar um pouco, tá? Contando com essa retração aí. E os tempos maiores são compradores. Até os 60 é comprador, vocês viram isso? O gatilho 10 devolveu tudo para cima lá. Devolveu o 7 e o 5. Os únicos que poderiam segurá-lo. Devolveu para cima. Bom, quem está na venda aí pegou a venda. Beleza? Quem pegou a venda do Candle 11 tem que estar protegido, tá? Não dá mole. Dá mole. Isso aqui, qualquer vacilada é compra, tá? É isso, minha galera. Cara, venda do Candle 11, galera. Alguém pegou a venda do Candle 11? Não peguei, não. Eu não. Eu não peguei porque eu estou contando com esse CDM aí, deve pagar lá no 141,100, tá? Então eu vou continuar. Eu já estava comprado, eu estou sustentando. Sustentando com poucos contratos, já fiz parcial, está bem gerenciado, não tem risco, tá? O risco é muito baixo. De devolver um pouco do que eu ganhei, não é de ficar no prejuízo, tá? Muito pelo contrário, eu posso ganhar um pouco mais aí, porque nessa quedinha aí, ó, já comprei esse 12 aí com adição, tá? Pode subir bem, me pagar bem, pagar o CDM, né? 3 que eu estou falando para você, velho. Não deu sinal ainda, mas já estava num bom ponto. E a tendência de alta. Tem isso também. Algumas vantagens aí de estar pensando mais na compra do que na tendência de alta. Você já faz uma parcial da adição aí, ou seja, que eu devolvi na queda, já recuperei nessa brincadeirinha aí com um pouquinho de lucro. E se ele chegar no 141,100, fica melhor ainda. Como chegou, né? Aí, pronto. Isto daí já é a retração do candle 30? Não.
Tração tendão do 30 pode um pouquinho mais, pode parar aí, tá? Parar aí. Mas eu acho que ela tem chance de vir aqui no 170. E dependendo de como, do que ela fizer no 3 minutos, tá? Se ela voltar no 3 minutos para cima dessa linha aqui, ele, para mim, retoma a subida aí um pouco, até um pouco mais alto, tá? Estou deixando no 3 minutos aqui para vocês acompanharem. Viu como é que valeu a pena sustentar um pouquinho a compra? Só aqui, ó, tudo que eu devolvi, eu já peguei de volta com muito mais contrato. Desci com dois, não vou falar a quantidade. Eu desci com dois, subi com muito mais contrato. Tá? 165. E não tive estresse na entrada, o que é vantagem. Eu entrei aqui sem correr um stop longe. Então fica fácil de eu fazer a entrada, até com mais contrato do que eu costumo fazer. Porque você já está na operação, já está protegido. Com esse fechamento aqui, ó, se ele fechasse abaixo dessa linha, já teria zerado a minha posição de compra, tá? Mas ele fechou assim, tá? Eu começo a ter, aumenta a probabilidade de ele voltar a valor de 60. Vai ficar melhor, né? Com um 10 fechado aí. 5. Nosso ponto de premissa no 5 é aqui, tá? 3 minutos, tem que esperar. Alguém pegou a compra? Essa eu peguei. Eu ainda estava comprado, não saí da compra. Não. Sustentando-se, protegido, não tem problema nenhum. Cláudio pegou a compra. Não, Gilson, não estou fazendo ordem nenhuma, não. Deu uma boa venda no 11, como eu falei, e deu a compra no 12, né? Perfeito. Além daquela outra compra do 1 minuto que eu falei para vocês aqui, né? Depois do que andou muito, né? Só essas operações aí bate meta, né, pessoal? Ó, A compra que você está se referindo em relação ao Candle 3 ou do lado do Candle 1, lá embaixo? essa aqui pagou bem, adição, adição, adição. Já deu mais de 500 pontos. O que você está falando? A compra do 12? Por que que eu comprei? É isso? Qual foi a sua pergunta? Áudio, você está me ouvindo? Estou ouvindo. Eu perguntei se você está falando da compra do 12 do 3. Isso, a compra do 12 do 3. Deu para antecipar por causa do 1 minuto aqui. Ó. Quando eu falei que vocês compraram, eu estava aqui, mas eu estava olhando lá no outro grupo. Peguei o teste para baixo do candle 35, tá? Esse pano é a entrada do CDM do 3, tá? Agora eu vou contar com. Vamos lá, na boa. Agora eu tenho uma informação de que é possível dar uma boa venda pelo 30, né? E está fazendo a retração Possível. do 30. Ele está fazendo a retração mas só que eu tenho duas informações. Eu tenho uma quebra de alta e tem uma falha. A tendência é de alta. Tá? 240 A gente tem que romper o 60 15 agora. hein? O Trent tem que romper o 15 ali, fechar acima, pelo menos. Então, se ele fechar acima do 17, fica bom. Ideal, sim. Aqui, nesse contexto aqui de subida, já é bom que ele feche acima do 19. Mas tudo bem, se ele já devolveu o 17 e o 15. Já fica bom.
tá? Olhando para 60, é bom que ele feche acima dessa linha aí, ó. Perfeito. Que aí fica perfeito. Que é onde eu vou estar de olho lá no 60, tá? Lá no 60 agora, o meu olhar, ele é todo do fundo desse símbolo aí. Ah, Ju, se ele rompeu o 17, tá bom? Não. Fundo do símbolo, tá? Se ele fechar abaixo, aí não fica legal, não. O que eu tenho observado já, é que quando ele começa a fazer esse candle de impulsão de baixo, ele repete, ó, ele deu no 10. Não sei se vocês viram isso, ou lembram isso. Ele deu no 10, deu no 15, tá vendo aí? O 30 não foi tanto assim, mas também foi. Ele costuma repetir o Eu, mesmo comportamento do bem, sistema. eu peguei o celular em cima e deixei aberto lá. Botar clicar o ano, né? O ano, tava chegando. Isso aí. Ia passar, ia chegar lá depois, eu deixei lá. Então, bom dia. Moreno, eu botei você no mute aí, você tira se precisar falar, tá? Moreno ignorante. Olha, pessoal, dava para ter entrado no 5 do 10 também, tá? Comprado, né? Bom dia, pessoal. Olha Bom ele dia. aí, rapaz. Tá até podendo falar. Caraca. Pô, eu fiquei durante um tempo aí esperando, né, pra fazer as operações, isso aqui. Eu falei, cara, mas vou entrar assim na conta simulada, vou fazer aqui as brincadeirinhas. Ah, mas A gente entrou aqui com um viés não é viés, né? A gente não tem viés, a gente tem análise. Análise em comprador, tá? Então, eu não fiz venda hoje, tá? Só fiz compra. eu comprei o 2 do 5. O 2 do 5 não, né? Depois que o Candle um do 10 chegou lá no fundo do 5 eu fiz uma compra, um stopzinho ali de 30 pontinhos. 30 pontos não, né? Que eu tava no fundo do 16. Ele voltou a subir. Foi a minha primeira compra do dia. Tentei pegar uma venda, fui estopado. É E isso que eu agora estava eu. explicando para o Cláudio aqui há pouco, tá? Com É, a abertura no 30 e no 60, não era venda. perfeito. Ele fechou, todos fecharam quebrado para alta ontem e a abertura do dia confirmou isso. Sabe aquela Perfeito. coisa? Eventos de baixa probabilidade que podem dar certo? Vendas, Sim. pelo menos até agora. Ó, o primeiro sinal de venda que eu tive foi no 15 minutos com o fechamento do primeiro tempo. Pagou, inclusive. Pagou a venda. Pagou bastante ponto, né? Sim. Ó, porque depois que ele fechou, eu já falei aqui pro pessoal, ó, vai cair. Ele pagou, vamos considerar que você não pegou lá em cima, você pegou aqui. Ele pagou 250 pontos. Eu, né, foi o primeiro sinal de venda, mas ele estava assim, ele o único dizendo para vender, todos os outros dizendo para comprar, inclusive o 10 minutos. Aí eu falei, bom, vou deixar ele descer. Fechou o 30 fechou dando duas informações. Uma, que na abertura tinha havido uma quebra de alta e que no movimento para baixo teve uma falha de baixo. Eu acredito mais em quebra do que em falha, mas também acredito mais em tendência, né? A tendência de Uhum. alta. Então, teve uma quebra de alta com 30, tá? Ele devolveu o gatilho 17, porém falhou o fundo dele. Então, para mim, eu estou com duas informações também.
elas não são redundantes, elas são contrárias. O próprio 30 disse que deu uma venda e que deu uma compra. E todos os dois pagaram. Os dois pagaram. Ah, só que a venda, para mim, não estava tão óbvia, né? Com base no que eu conheço, que eu uso, no meu operacional, eu não acredito nessa venda. Perfeito, perfeito. Aí depois você assiste o início desse vídeo, que tem uma explicação que eu dei para o Cláudio, que é uma explicação sobre gatilho pago. Eu acho que vocês esquecem, tá? É 240, o Candle 2 e o Candle 3, 240. Tá? Vou encurtar aqui a minha proteção. Moreno Ignorante já pagou, já pegou a meta aí, Moreno? Não, ainda não. Eu cheguei tarde. Eu comecei a operar tarde. Eu peguei a compra, não peguei ela tão bem, não. Mas eu tô positivo, tô protegido. Tô, tô mais devagar. Deu uma podada na ignorância. 15 minutos, fechou quebrando a baixa, de novo. Só não foi plena porque não fechou acima do 34. Seria bom que tivesse fechado acima do 34. Bom, a gente tem que ficar de olho no fechamento de qual tempo agora, pessoal? Qual que vocês olhariam? No silêncio. 30. Estão pensando aí? 30. Não, amigo, não, Eu tô vendo não. 60. É o 60. É isso aí. Ó, o 60 não tá fechado? Então, mas é disso que Mas eu vai estou falando. A fechar gente tem agora. que ficar atento ao fechamento de qual tempo agora? Ah, vai. No 60. Ao fechamento do 30, não é do 30, é do 60. De fato, você está certo. O 30. Porém, dos menores era o 15, que é o maior fechado depois que o 30 fechou, né? Perfeito. Dá um detalhe para a gente. Ele quebrou a baixa. Então, o 30 que estava jogando para baixa está quebrado para alta já, pelo menos para pagar a máxima desse gatilho dele. Esse gatilho aí, essa linha aí. Figura bonita Esse esse fechamento H1. do 15 aqui, ó. Aqui, ó, está meu mouse, ó. Ele está dizendo que vai tentar pagar esse cara aí agora. E já estava dizendo aqui no 10, tanto que eu falei que podia ter comprado 5. Ele está tentando ir aí. E se esse 60 agora fechar, rompendo esse 5, você fechar acima dessa linha aí, 141 e 300. Aí. Ó, quem pegou algumas das operações aqui? Eu falei 3 operações até agora, foi? Uhum. Foram todas de compra, né? Nenhuma de venda. Não que eu seja teimoso, tá, pessoal? É por uma questão de disciplina. O preço não está quebrado para baixo. As vendas que eu sugeri poderiam e deram certo, eu não faria, tá? Eu só mostrei o Eu, que ia acontecer, tá? Com o fechamento do 15, tá? Quando o 1 do 15 fechou, eu falei, ó, o 2 vai jogar embaixo, porque ele fechou jogando para baixo. Mas ainda era arriscado, porque o 30 era comprador. Não está muito similar o Pedro e o Washington. Mais Dia uma de ontem. não, ao replay que nós fizemos. O replay que nós fizemos, eu falei para vocês, vamos operar o 30? Lembra? É o perfeito, foi isso aí mesmo. segundo dia que eu estou fazendo com vocês a mesma coisa, operando o quê? 30. E não está dando muita diferença. O dia não está igual ao de ontem, você concorda? Ele está meio engarrafado, mas não está igual. Concordo plenamente. Mas as análises baseadas no 30, elas são iguais. Por isso que você pode confiar um pouquinho mais. Ah, o 30 vai sempre dar certo? Não, porque vai ter dia que esse movimento vai ser de semanal. E aí você vai ter que olhar o 120. Entendeu? Já viu como é que vai fechar o Candle 1 de 60? E tem 10 minutos, Ô, né? Gilson, ainda não sai da minha venda não, mas eu tô protegido ali. São quantos pontos de diferença? São 60 pontos só. Você é doido. Você está Você tá vendido. vendido?
Não, não, não. Tô comprado, pô. Tô Você foi comprado Você anunciado acabou ali de na falar que não venda, saiu da Coisa venda? suja. Não, não. Calma, calma, aí, calma. É porque o meu Tá stop maluco, gain Neg? é seiscentos e sua quarenta e cinco proteção. pontos ali. Sua proteção, entendi. Não, porque ontem ele E- estava assim, né? A gente estava falando, Ah, tá, fiquei falando de João. manhã o tempo todo, tô comprado, tô comprado, tô comprado. E ele, tô vendido, tô. Eu falei, rapaz, o homem, o homem. Assim você assusta a galera. Até Ah, eu que tava não. aqui quieto, aqui fazendo o meu aqui. Eu fiquei nervoso. Deixa eu parar a gravação um pouquinho aqui, deixa eu ver quem está me atendendo. Chamando lá na porta. E só Galera, pegar minha proteção, cara. a galera que sustentou a compra comigo já pegou quantos pontos aí? Eu entrei 540. atrasado, eu tô com 250. É. Aí, chegou aqui a minha comida. Peraí que eu vou comer aqui só um instante. Cabelo, lembra dele, ô Pedro? Uhum. Nosso guia. Eu vou dar uma atenção rapidinho para ele aqui, tá? Vou botar no mute. Foi um pouco difícil entrar nessa venda, porque ela não deu muita chance de formar, mas deu para pegar depois do fechamento do 7 do 10. Vamos esperar ela chegar no alvo agora, né? O alvo é o 140, 850, com possibilidade de ser o 140, 790. Vamos esperar. Se não voltar para cima do topo desse 3 aqui, ó, do 15, vai pagar o TBTL do 60, tá? Só esperar aí para ver se chega lá e vida que segue. Fechou o 15, olha lá, e quebra, pessoal. E aí você já pode contar a onda, né, pessoal? Já pode contar a onda. Isso está com cara de uma perna 3. Fica esperto, tá? Se não for um ABC direto, porque mesmo sendo um C, é uma perna 3, tá? Ele desce um pouquinho mais. Então, vai passar daqui. Vai fazer um A4 aqui, aí rolar um pouquinho, vai passar daqui. 140, 150 é o máximo. Ele pode ir abaixo, né? Ó, então, estamos na venda, pessoal? Eu não acreditei nessa venda, Wilson. Eu falei que entrei, né? Não, sim, sim. Sim. Buenos dias. Qual o seu alvo agora, Cláudio? Também não acreditei, não. E tá, pegou ali no O 140, alvo do 140. Washington é lá na média de 20 do 60. Qual o seu ponto de entrada agora aí, Washington? O meu ponto de entrada é inexistente, porque eu não, não entrei, Está em infelizmente. região de compra, hein? É inexistente. É inexistente, cara. Eu vou parar a gravação, tá, pessoal? Está em Vocês estão me região de ficando compra, animados. hein?